A primeira perguntinha de hoje é de um colega, estudante de medicina, futuro colega. Eu sou estudante de medicina e não consigo entender qual seria a concentração mais segura e adequada de extratos nas vacinas dessensibilizantes a picadas de abelha. Boa pergunta sua. É um pouco técnica, né? Aqui é um espaço mais direcionado a público leigo, mas o YouTube ou a internet é um espaço livre para conhecimentos gerais e realmente talvez ajude muitas pessoas, inclusive da área de saúde também. Vespas e marimbondos, né? Então você pergunta sobre a picada de abelhas, vespas e marimbondos. Poderia me explicar? Então, ainda não existe nada assim muito padronizado, né? Existem protocolos utilizados de várias maneiras. Na Europa eles utilizam de uma forma, nos Estados Unidos utilizam de outra. No Brasil existem também vários protocolos de acordo com o seu centro formador. Eu me lembro que na época quando eu estudei na Santa Casa da Misericórdia e nós frequentávamos lá o laboratório de imunologia e também na questão da preparação dos extratos alergênicos, diluentes e assim por diante, tinha um biólogo lá, uma pessoa muito legal. Não vou dizer o nome dele porque não sei se ele vai se sentir constrangido, né? Professor Luiz Bandeira, eu falo muito professor Luiz Bandeira porque é um amigo e também é um mestre e ele sempre está participando aqui nas nossas lives, então eu tenho essa liberdade de falar o nome do nosso professor, né, Luiz Bandeira. Mas os outros a gente fica um pouco receoso de constranger, né? Mas tinha um biólogo lá muito bom, excelente biólogo e também uma pessoa muito correta, né? E junto também com outros colegas médicos lá, os staffs nossos. E o que eu aprendi lá foi o seguinte, presta atenção, muito importante nós entendermos isso. Não sei se mudou, mas é o que nós fazemos até hoje aqui no Brasil Sem Alergia e graças a Deus nós nunca tivemos nenhuma reação colateral importante contra a vacina a veneno de himenópteros, ou seja, abelha, vespa e marimbondo. E sabemos que as vacinas de esses insetos mais agressivos, elas podem causar um certo tipo de reação colateral, tá? Elas não são totalmente assim ou muito seguras. Elas são seguras, mas elas têm um risco maior do que uma vacina de ácaro, de poeira, de pelo de animal, ou seja, que praticamente o risco é mínimo, quase zero, não dá para dizer que é zero, se você aplicar elas de forma adequada, mas a de himenópteros, mesmo você fazendo e seguindo os protocolos que são aceitos por sociedades internacionais, elas têm um certo risco, né? Mas em contrapartida elas são um modelo de imunoterapia, porque nós sabemos que quando a gente faz o uso da imunoterapia para himenópteros, a chance de resposta clínica ela é acima de 95%, ou seja, é um modelo para a eficácia da imunoterapia, é a vacina de himenópteros. Isso que nos deixa muito contentes em relação a isso, que praticamente quase 100% dos pacientes que têm reação colateral leve, moderada ou grave à picada desses insetos, quase 100% melhoram com o uso da imunoterapia dessensibilizante, ou seja, é um modelo consagrado de imunoterapia dessensibilizante. Mas o que nós fazemos no Brasil Sem Alergia? Presta atenção, existem dois tipos de testes para nós avaliarmos qual tipo de inseto que aquele paciente está desenvolvendo alergia. Tá? É o teste, você pode pedir a IgE específica, que isso aí eu não vou entrar em detalhes, mas o teste para você calcular a diluição da vacina, ou seja, saber quanto você vai dar de concentração da vacina, são dois. É o teste intradérmico, tá? Que é aquele teste que a gente coloca debaixo da pele, dentro da pele, a gente pega uma concentração e coloca dentro da pele, e o prick test. Então, como é que a gente faz a avaliação? A gente primeiro começa justamente medindo, começando justamente com a diluição mais diluída, com a concentração mais diluída. Então, suponhamos, você pega, para fazer o teste intradérmico, você pega uma concentração assim de 1 para 1 milhão, uma parte de extratos alergênicos para 1 milhão de diluente. E você injeta. Não deu reação? Ótimo. Você espera um pouco, espera pelo menos uns 30 minutos, não deu reação? Aí você aumenta mais ainda a concentração.
você aumenta de 1 para 1 milhão, de 1 para 100. Aí aplica novamente, espera mais um tempo, não deu reação, ótimo, aguarda. Aí você aumenta mais ainda, de 1 para 100 mil, você vai para 1 para 1000. 1 para 10 mil, perdão. Aí não deu reação, tá. Deu reação, opa, alguma coisa aconteceu. Se deu reação, porque é a partir daquela concentração que o paciente reage. Então, para você dessensibilizar o paciente, presta atenção que isso é muito importante. Tá? Tanto para o prick test como para o teste intradérmico, a gente volta casas. Okay? Então, um exemplo. Deu reação na diluição intradérmica de 1 para 10 mil. Então você volta 2 casas. Então você vai começar justamente a vacina dessensibilizante em 1 para 100 mil. Deu reação no prick test na diluição de 1 para 10 mil. No prick test, que é o teste de punctura, que é aquelas gotinhas que a gente pinga. Tal. Maravilha. Então a gente volta 3 casas na dessensibilização da vacina imunizante. Ou seja, a diluição que a gente vai utilizar é de 10 mil, né, 100 mil, 1 para 1 milhão. Vai começar com 1 para 1 milhão. Aí depois a gente vai aumentando a concentração. Aí a questão de aplicação vai depender muito do lugar onde você foi formado. Né? A gente tem uma forma muito conservadora aqui. Né? A gente é muito conservador aqui. Tudo bem que os resultados não são rápidos, mas a gente tenta o mínimo possível levar o paciente a um risco de anafilaxia, tá? De choque anafilático. E graças a Deus até hoje não tivemos nenhuma anafilaxia a nada, nenhum tipo de vacina, e resultados maravilhosos, resultados muito bons, talvez não resultados assim muito rápidos, né? Porque como a gente é conservador, como a gente vai fazendo bem devagar, a gente vai aplicando bem devagar, então a gente acaba não tendo esse risco de efeitos colaterais, mas ao mesmo tempo também o paciente não responde rapidamente, ele demora uns 2, 3 meses para começar a responder, mas a gente poupa e preserva a vida daquele paciente sem colocá-lo em risco desnecessário. Essa é a nossa conduta, entendeu? Então é basicamente isso. Você vai analisar pela diluição que deu positividade nos testes, seja nos testes intradérmicos, seja no teste intradérmico, ou seja no prick test ou teste de punctura. Se for o teste intradérmico, a gente volta 2 casas. Se for o teste de prick test, a gente volta 3 casas. Então, voltando só, suponhamos, deu positivo no teste intradérmico, diluição de 1 para 10 mil. Então, você volta 2 casas e inicia a imunoterapia na diluição de 1 para 1 milhão, se foi positivo em 1 para 10 mil. Se foi positivo, né, 1 para 1 milhão, 1 para 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Se foi positivo no prick test, então você volta 3 casas. Então, 1 para 10 mil, 1 para 100 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 10 milhões. Então você começa a diluição de 1 para 10 milhões e depois você vai aumentando justamente progressivamente. E também é lógico que pode ser que dê positivo em outras diluições, em diluições mais concentradas, aí é a mesma coisa, é só você aplicar. Então são 2 casas, voltando 2 casas no teste intradérmico e voltando 3 casas no teste de punctura ou o prick test, tá bom? Espero ter respondido essa sua pergunta. Obrigado pela sua pergunta, obrigado.